Senhor, igreja. Bom dia para todos. Que todos estejam alegres em nome do Senhor Jesus Cristo. Convite ao culto está em Apocalipse 7, versículo 12. Amém? Todos dizendo amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força seja ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Hino 209, encorajamento. Essa irmã Mariana. Oração de adoração. Eu vou pedir ao presbítero Jairo que faça essa oração. Santo eterno Deus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, que pudesse na manhã deste domingo na tua casa para te adorar, para expressar culto, adoração, pois só tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Abençoe o culto que a ti tributamos, para que não seja o nosso agrado, seja o teu agrado, o nosso desejo é te adorar. Tu mereces todo o povo, toda a adoração. Abençoe a igreja reunida, abençoe a cada um de nós, para que possamos a cada dia estarmos prontos para te servir de todo o coração, para a tua santa doutrina. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Leitura bíblica, confissão de pecados, que se encontra em Salmos 51, 17. Salmos 51, versículo 17. Amém? Sacrifícios agradáveis a Deus
são o espírito quebrantado, coração contribuído e mentoria. Não desprezarás, ó Deus. Oração pela confissão de pecado, eu vou pedir ao presbítero Mauro Godoy que faça essa oração. Oremos, igreja. Pai bendito, Pai amado, temos pecado contra Ti, ó Pai, e somente contra Ti temos pecado, Senhor. Pai amado, somos pó da terra, Pai. Somos falhos, ó Pai, pecadores, ó Pai, miseráveis, ó Pai, totalmente dependentes da Tua graça, Senhor. Pai, é graças ao Teu sacrifício, ó Pai, que somos redimidos, e apenas pelo Teu sacrifício, Senhor, que fomos redimidos, ó Pai. Pedimos perdão, ó Pai, pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades e pelas torpezas dos nossos corações, ó Pai. Pai, que possamos, ó Pai, a cada dia, ó Pai, em Ti, vencer esse pecado, ó Pai, que insiste, ó Pai, em nos atrair, Senhor. Que possamos vencê-lo, ó Pai, e derrubá-los por terra, ó Pai, em Teu nome, Senhor. Que as nossas vidas possam ser exemplo, ó Pai, para aqueles que ainda não Te encontraram, Senhor. Uma vida, ó Pai, que dia após dia mata o velho homem e derruba o pecado, Senhor. Pai, confessamos a Ti, Senhor, porque confessar a Ti é o primeiro passo, ó Pai, para a queda do pecado, ó Pai, para derrubar o pecado das nossas corações, Senhor. Pai, perdoa-nos, ó Pai, perdoa-nos por nossas falhas, ó Pai. Abençoa-nos e guarda-nos, ó Pai. É o que Te pedimos neste momento, no nome santo de Jesus. Amém. Ato de declaração de perdão, uma leitura bíblica, por isso, que se encontra em Isaías 1, versículo 18. Está na liturgia. Todos? Vinde então, Ele, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a tempestade, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que seja vermelho como carmesim, se tornará como a branca lã. Hoje, no momento da parte da manhã, não tem aviso do pastor, mas eu vou pedir permissão, né, ao conselho, ao pastor, para informar a igreja que hoje tem cantina à noite. Isso foi minha esposa que mandou eu falar isso, senão eu vou em casa. Eu observando aqui, agradecer a Deus pela presença da irmã Miriam que se encontra aqui, que ela estava bem amada, né? Deus é bom a todo momento. E dizer à igreja como eu senti falta de vocês. Um mês fora, eu sentia falta, muita falta de vocês. Quero agradecer, vocês moram no meu coração. Vamos louvar o Senhor, Ministério da Adoração com um louvor. Toda glória, toda honra, toda honra, toda honra, todo louvor,
que nós trazemos o dízimo da oferta à casa do Senhor. Momento de gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Esse é o pouco que a gente devolve ao Senhor, nem ao Senhor, e sim para manter a sua obra. E vamos fazer antes uma leitura em Gênesis 14, versículos 19 e 20. Está também na liturgia. Todos. Ele o abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu o dízimo de tudo. Ministério da Oração, eu vou com um louvor. Oração diaconal. Oremos, igreja. Soberano Deus e eterno Pai, te damos graças, Senhor, nesta manhã que estamos aqui na tua casa. Esta que sempre será chamada casa de oração. Por isso, Pai, estamos aqui reunidos para te adorar, para te louvar e para engrandecer o teu nome, Senhor. E agradecer a ti, Senhor, por cada dízimo e cada oferta que foram depositadas aqui no gasofilaço da sua casa nesta manhã. Como sempre pedimos ao Senhor, que o Senhor abra a janela do céu e derrama a rica bênção sobre a sua igreja plantada aqui neste local, Senhor. Assim oramos e assim seremos eternamente gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. O momento agora é o momento mais importante do nosso culto. É o momento em que Deus fala aos nossos corações através do nosso pastor, o Senhor mensageiro. Que possamos abrir nossos corações e estar bem concentrados na mensagem de Deus ao nosso coração. Pastor, traga a mensagem do Senhor.
já convidar a igreja, aos irmãos que estão no culto presencial aqui no templo, como também convidar aqueles amigos e irmãos que estão participando do culto através da internet, na página do Facebook da Igreja Presbiteriana de Irajá. Para que todos nesse momento possamos abrir o Velho Testamento, no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 4, para que você possa encontrar o texto em questão. Primeiro Samuel, capítulo 4, o verso 19 em diante, 19 ao 22. Primeiro Samuel, capítulo 4, versículo 19 ao 22, da palavra do Senhor, palavra do Pai. Se a igreja localizou, basta dizer amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Estando sua nora, mulher de Finéias, grávida e próximo do parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabod, dizendo: foi-se a glória de Deus. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Deus, pois foi tomada a arca de Deus. Vamos ler juntos o versículo 22? Ele falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Que Deus abençoe com a leitura da sua palavra. Convido a ele a se assentar em espírito de oração, de reverência ao Criador, ao Senhor que está no nosso meio. Porque a palavra diz que onde tiver 2, 3 reunidos em meu nome, diz o Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, Ele está em nosso meio. Pai querido, Pai amado, mais uma vez neste culto, adentramos a Tua presença através da palavra de oração. Clamamos a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos iluminar. Usa-me, Pai, como Teu vaso, ó Deus, nesta manhã de domingo, Pai, para trazer a palavra para o Teu povo que se encontra aqui no santuário, como também para o Teu povo, para as pessoas que se encontram, ó Pai, ao alcance da nossa voz, imagem, através da internet, Senhor Deus. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa o Teu povo que aqui está, que o Teu Espírito Santo venha iluminar, esclarecer a cada pessoa que está colocada aqui, não importa, Senhor, a idade, mas que cada um que está aqui, iluminado pelo Espírito Santo, possa Te ouvir a Tua palavra, receber a Tua palavra e nela ser sustentado, alicerçado, iluminado nesta manhã. É o que nós clamamos ao Pai, não em nosso nome, porque não somos merecedores de nada lhe pedir, mas pedimos como a Tua palavra nos ensina. Pedimos em nome do Salvador, em nome do Seu Filho amado, em nome do nosso único e suficiente Salvador, Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Senhor nosso Deus. Uma palavra me incomoda nesta manhã de domingo, e gostaria de expressar ao coração do povo de Deus, a Presbiteriana de Irajá, casa do Pai, casa do Senhor, casa da bênção de Deus nos nossos corações, e a todos que assistem e participam do culto pela tecnologia da internet. A palavra é amuleto, a
acredito que você claramente sabe o que significa a expressão um amuleto. E nós queremos falar sobre isso para você nesta manhã, porque muitas vezes nós podemos transformar questões espirituais em amuletos para as nossas vidas, ou questões que acontecem em nossas vidas como um amuleto. Eu entendo que a geração de Eli, porque esse texto, capítulo 4, vai falar da morte de Eli. Vou aqui abrir o capítulo 4 primeiro para ver os títulos em negrito. O primeiro título em negrito é capítulo 4, 1 Samuel. Os filisteus vencem os israelitas. O segundo texto, o segundo título em negrito é a arca é tomada e Hófni e Finéias são mortos. Depois nós temos a morte de Eli, culminando com esse texto que nós acabamos de ler, que fala da nora de Eli tendo um filho e colocando o nome do filho como sendo expressando que a glória do Senhor se foi, não está mais presente em Israel. Entendemos então que a geração dele, daquele que morreu, daquele que era sacerdote, e estamos falando de Eli, a geração de Eli, entendemos que ela perdeu a presença de Deus, a presença do Senhor. Esse primeiro livro de Samuel, capítulo 4, a gente observa que a arca do Senhor, ela foi tomada pelos filisteus. E foi dito então, Icabod, que significa, foi-se a glória do Senhor. A geração de Eli é uma geração que perdeu, irmãos, a presença de Deus. Irmão Valterino, queridos irmãos Lompanegas, Deus abençoe a irmã. Teve uma dificuldade essa semana, na verdade, mas a irmã está bem, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. A geração de Eli é uma geração que perdeu a presença do Senhor. Chegou a um ponto que eles decaíram tanto, que os sacerdotes, filhos de Eli, Hófni e Finéias, ficavam na porta do templo e se envolveram em prostituição. Quem conhece a história bíblica sabe disso. Na porta do templo, os filhos do sacerdote Eli, chamado Hófni e Finéias, se envolveram em prostituição na porta do templo de Deus. Para você ver como essa geração estava perdida. Essa geração de Eli é um exemplo, mas é um exemplo a não ser seguido, pois é um exemplo de uma geração que pecou, de uma geração que se desviou gravemente contra o Senhor, e por isso o Senhor Deus julgou a geração de Eli. E qual foi o motivo pelo qual essa geração de Eli ela perdeu a presença de Deus, perdeu a presença do Senhor? Aonde que nós conseguimos encontrar o ponto onde essa geração de Eli, o sacerdote, ela falhou? Eu digo que ela falhou a fazer a presença de Deus, do Senhor, somente, sabe o que, irmãos e irmãs? Um amuleto. Que é isso que aconteceu ali em Israel. O diácono Macuco, o diácono César Augusto Pereira Ribeiro, a geração de Eli, ela falhou a fazer a presença de Deus um amuleto. E nós temos que tomar cuidado também para não falharmos nesse sentido, de fazermos o nosso Senhor, o nosso Deus, como se ele fosse apenas um amuleto, ou fosse um amuleto. É uma geração de Eli que não buscava ao Senhor para adorá-lo. Essa é a verdade. Não havia busca para adorar a Deus. Quase ninguém mais dessa geração de Eli ia na localidade chamada Siló ou Silo, onde estava o tabernáculo, onde estava o templo, onde estava o tabernáculo do Senhor. Por que eles não estavam indo mais em Siló para cultuar a Deus no tabernáculo que ali existia? Eles não estavam indo mais lá porque eles não estavam mais interessados em ir à casa de Deus, na casa do Senhor. Não estavam mais interessados em buscarem a face do Senhor Deus e tampouco adorar a Deus. Não havia mais interesse naquela geração. Contudo, a gente observa que na hora das dificuldades, eles queriam fazer a presença de Deus, na hora da dificuldade, uma espécie de amuleto, no sentido que a presença de Deus resolveria dos Pereira todos os problemas deles. Israel sai à batalha e encontrou a derrota na batalha, e encontrou a derrota diante dos filisteus. 1 Samuel capítulo 4, do versículo 1 ao 3, você tem esse registro da palavra do Senhor Deus. Você tem um registro que veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus, se acampou junto a Ebenezer, e
os filisteus se acamparam junto a Afec. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotada, ou foi derrotado pelos filisteus. E eles que mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo de Israel, disseram ao Senhor de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Traga-nos de Silo a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Eles foram derrotados ali diante dos filisteus, e com medo de serem novamente derrotados, Israel então mandou trazer, os anciãos ordenaram isso, mandaram trazer para o convívio deles a arca de Deus. E a arca de Deus, você, irmão, sabe muito bem que a arca de Deus simboliza o quê? Simboliza o que? A presença de Deus no meio do povo. A arca simboliza a presença do Senhor. Então eles mandaram trazer lá de Silo a arca de Deus e a trouxeram para o campo de batalha. No que eles trouxeram para o campo de batalha, acontece que está escrito no capítulo 4, do verso 4 a 8, que eu leio também para você. Mandou, pois, o povo trazer de Silo a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel grande pratos, e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e eles aterrorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes? Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de praga no deserto. Então nós, irmãos, que até os filisteus não tomaram conhecimento que a arca do Senhor, que simboliza a presença de Deus, agora estava com o exército de Israel, estava com Israel, eles ficaram com medo da arca, ficaram com medo daquele aparelho, daquele instrumento, daquela arca, pois eles, na condição de pagãos, os filisteus eram pagãos, adoravam outros deuses, eram um povo gentio pagão, eles também acreditavam, os filisteus, na força dos amuletos. E isso nos mostra também que os filhos de Israel também já haviam adotado essa postura mundana, irmã Denise Souza, postura mundana também de pensamento, de olhar para a arca como uma espécie de amuleto, porque pela presença da arca ali junto a eles, simbolizando a presença de Deus, eles viam servir uma batalha. Eles entendem então que a arca é o amuleto, se estiver perto de nós, ela vai nos fazer vencer a batalha. E na verdade eles não viam se olhar para si mesmo, para ver se eles estavam corretos ou não estavam corretos diante de Deus, mas simplesmente achando que por estar ali a arca, o amuleto, então era concedido a eles a batalha. É como você pegasse uma cruz, colocasse no seu peitoral com um cordãozinho, né, uma cruz, e você então na situação difícil de sua vida, você pegasse a cruz, desse um beijinho na cruz e fosse: agora eu vou porque vai dar tudo certo, eu estou com a cruz aqui no meu peito. É mais ou menos por aí. É você acredito colocar a sua fé em algo material, que você tem nas suas mãos. Não, eu estou com a Bíblia na mão, se eu estou com a Bíblia na mão, vou andar nas ruas e nada vai acontecer comigo, porque eu estou com a palavra na minha mão. Essa palavra, esse livro na minha mão vai me proteger. É mais ou menos por aí. É você considerar coisas materiais como sendo coisas que poderiam te proteger, ou te beneficiar, ou te fazer prosperar, ou te fazer de uma forma em que você não tenha sofrer mal nenhum. Eles olhavam para a arca e pensavam assim. Os filhos de Deus pensarem assim, nós entendemos. É um povo pagão, um povo gentil. A arca está com eles, os deuses estão com eles. Mas Israel mandar chamar a arca, porque entendendo que somente a presença dela ali faria eles vencerem, eles não analisarem, fazerem um autoexame deles mesmos. Como a Santa Ceia do Senhor, no texto bíblico, o apóstolo Paulo coloca bem claro para a gente que ele tem que se examinar. A nós mesmos, olha para você mesmo, antes de tomar a ceia. Aqui eram os israelitas que olhar para eles antes de achar que venceriam somente que a arca estaria agora na presença deles.
É um pensamento mundano que vem Ismael, e às vezes nós também temos pensamento mundano. Para essa geração dos filhos de Israel, Deus já não era mais o Criador de todas as coisas. Deus não era mais o Criador e sustentador de todas as coisas. O Senhor Deus já não era mais o Salvador do seu povo. Já não era mais aquele, como diz Apocalipse, que é digno de toda honra, de toda glória. Para essa geração de Eli, para essa geração que vivia no tempo do sacerdote Eli, é assim que eles estão entendendo Deus, olhando para o Senhor Deus. O templo, o tabernáculo que tinha lá em Siló, as pessoas já não iam mais à sua presença, já não iam ao templo para reverenciar a Deus, ao Senhor, a presença do Senhor. Já não iam mais no tabernáculo, no templo, lá em Siló, no Silo, para reverenciá-lo, para declarar o amor que eles tinham por Deus, para respeitá-lo, para mostrar sua confiança nele, para mostrar sua dependência em relação a ele. Aquela geração já não frequentava mais a casa de Deus. Aquela geração não frequentava mais o tabernáculo do Senhor. Não tinha interesse de estar lá, porque não tinha interesse mais em reverenciá-lo e adorá-lo, irmãos. Para aquela geração, Deus se havia tornado alguém que eles somente se lembravam na hora da necessidade. Na hora da necessidade, lembravam de Deus. E mesmo na hora da necessidade, os israelitas não buscaram a ele, Deus, ou a presença de Deus, com oração, com sinceridade, com clamor aos altos céus, ao Senhor Deus. Eles não fizeram isso. Porque o que eles fizeram aqui foi somente chamar para buscar a arca do Senhor. Porque para eles Deus era quebra-galho dos momentos de necessidade. Deus não resolve tudo. Não tem aquela pessoa que a gente contrata, que a gente chama para ir na nossa casa, porque aquela pessoa conserta tudo, faz tudo. Não é que a gente costuma brincar, quebra-galho, não faz tudo. E na verdade temos pessoas assim que são excelentes profissionais, nessa grande verdade, fazem mesmo, fazem bem. Mas aqui nesse sentido negativo, para eles Deus estava se tornando um quebra-galho, estão com necessidade. Então vamos buscar a arca. Por quê? Ela simboliza a presença de Deus. Aí a gente vence. Não importa como é que esteja nossas vidas, a gente vai vencer. Então ele nem sequer se dá no luxo de buscar a Deus em oração. Porque buscar Deus em oração é você falar com Deus. Buscar Deus em oração é você confessar seus pecados. Buscar Deus em oração é você falar o que está acontecendo. É você se auto-examinar. É você clamar ao Senhor dos exércitos. Você falar com Ele e ouvir o que Ele vai dizer para você. Então é mais fácil você mandar buscar a arca. Busca a arca. Só isso. Não precisa falar com Ele não. Precisamos orar não, precisamos clamar não. Busca a arca, que a gente vai vencer esta batalha, vamos ter vitória. Então, nem orar, nem clamar ao Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra, eles fizeram aqui. Eu tenho certeza que se eu perguntar essa congregação que está aqui colocada, e temos muito mais irmãos que poderiam estar aqui agora, membros dessa casa, mas estamos com uma quantidade de irmãos aqui que poderia ser muito mais. Nós sabemos muito bem disso. Temos muito mais irmãos membros dessa casa. Mas se nós perguntássemos a você agora se você conhece pessoas que, como convidadas por você para vir ao culto do Senhor, respondem, logo respondem a você que elas não podem vir. Não é assim? Você não conhece pessoas assim que você convida, e ela responde logo que não pode, nunca ela pode vir. Mas basta essa mesma pessoa que você convida, ela enfrentar uma situação de dificuldade na vida dela, e ela está ligando para você, ela está mandando WhatsApp para você, mensagem para você, para pedir a sua oração, a oração da igreja e a sua oração, irmão, você está colocado aqui, se eu perguntar para você, tenho certeza que vai ter um monte de gente levantando a mão dizendo que sim, eu convido pessoas que não querem vir, nunca vem, sempre tem uma desculpa justificativa, mas quando estão mal, pede oração para mim, pede para eu pedir oração para a igreja. Isso eu tenho certeza que você vai confirmar para mim aqui. Quando nós chamamos essas pessoas para cultuar o Senhor e render de graças e glória, elas não querem render graças e glória ao Senhor. Mas quando os negócios dela vão mal, ou a casa dela vai mal, ou alguma situação dela não vai bem, elas querem que nós oremos pela casa dela e pelo trabalho dela, que você ore, que eu ore, que a igreja toda ore também. A nossa geração precisa aprender então a temer a Deus, temer a reverenciar, a respeitar. A temer a Deus.
é amar o Senhor, em vez de tratar Deus como se fosse um funcionário nosso. Deus não é nosso funcionário para obedecer às nossas ordens, por piores que sejam, não é? Ou melhores que seja o nosso entendimento. A geração de Eli, ela não buscou o Senhor Deus, ela simplesmente fez Deus um resolvedor de encrencas que eles se metiam. E por isso, irmãos, a geração de Eli perdeu a presença do Senhor, perdeu a presença do Pai. 1 Samuel 4, verso 10 e 11, você pode acompanhar aí. 4, verso 10 e 11 diz assim: então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois caíram de Israel 30 mil homens de pé. Foi tomada, irmãos, foi tomada a arca de Deus. Afinal de contas, ela era um amuleto para Israel. Foi tomada a arca de Deus. E mortos os 2 filhos do sacerdote Eli, Hofni e Finéias, morreram com os filisteus, venceram Israel e tomaram a arca de Deus. Eles então perderam a presença do Senhor, já que ela simbolizava a presença de Deus. Essa perda foi algo tão terrível que a nora de Eli, esposa de um dos seus filhos, sofreu mais com a perda da arca, do que com a morte do seu sogro, ou do que com a morte do seu próprio marido. Isso você pode ver na Bíblia Sagrada. Nós lemos agora há pouco, vamos ler de novo. 1 Samuel 4, verso 19, verso 22, diz assim, já em outra versão: estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávidas e próximo ao parto, ouvindo estas novas, que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro, seu marido morreram, ela se curvou e ela deu à luz, por conta das dores do parto lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiram no parto: não temas, pois você tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso de ter tido um filho, mas chamou o menino de Icabod, dizendo: foi-se, que é o significado dessa expressão Icabod, foi-se a glória de Deus. Ela dá o nome da criança, querido Marcelo, e o nome da criança significa exatamente isso: foi-se a glória de Deus, porque ela tinha recebido a informação que a arca de Deus foi tomada. Então no coração dela está patente, não a questão da morte do sogro, do sacerdote Eli, ou do seu marido Finéias, que também é um sacerdote, e que se cobria prostituição na porta do templo, e estava em pecado, então, a eles, como aquela geração. Mas ela se portou mais com a questão da glória de Deus. Foi-se a glória de Deus. E ela disse isso, está aqui no versículo em questão, e ela disse isso porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e seu marido. E ela falou mais, perdão, versículo 22: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Ela se preocupou mais com a questão da arca não estar mais presente, porque era a presença do Senhor que estava mais presente em Israel. E eu digo a você, em nome do Senhor Jesus, missionário de uma alma da minha querida irmã e amiga, em nossos dias, irmã Vilma, missionária, a igreja está vivendo também esse período, viu? Tu sabe disso. Estamos deixando de adorar a Deus pelo aquilo que Ele é, pelo que Deus é. E estamos buscando, missionário Vilma, somente por aquilo que Deus pode fazer, ou por aquilo que Deus fazia. Esse é o perigo da igreja hoje, olhando para a geração de Eli. É você buscar Deus não por aquilo que Ele é, mas você buscar Deus somente por aquilo que Ele pode fazer pela sua vida. Esse é o perigo. Então é você olhar para Deus, galeria e nada do templo, é você olhar para Deus e, ao olhar para Deus, ver Ele como sendo um amuleto para você. É a cruz que você colocou aqui no peito do cordão, e não sou contra quem faz isso. Colocar um cordão, eu uso pulseira, cruz é. Eu uso pulseira com cruz, eu gosto, mas não posso fazer dela um amuleto para mim. E nem você fazer para você na questão do cordão, e por aí afora. E nem você mandar tatuar uma cruz no seu peito: eu sou de Deus, eu tatuei uma cruz, ou tatuei um antebraço. E por aí afora, e você fazer isso como um amuleto: estou guardado, estou protegido, não é? Por causa disso. Então, nossa igreja nos dias de hoje está vivendo esse período. Estamos deixando de adorar o Senhor por aquilo que Ele é. Ele é. E estamos buscando Ele somente
por aquilo que ele pode fazer. Foi assim que a geração de Eli fez. Traz a arca. Perdemos a primeira batalha, mas a segunda a gente não perde não, porque vamos trazer a arca. Deus vai dar presente e a gente vai ganhar. Pois bem, perderam a segunda batalha, e até a arca foi tomada dele. Foi-se a glória de Deus. Isso nos deixa tão parecido com a geração de Elias. E qual é o modelo bíblico de atitude correta que vemos nos que servem a Deus? Bom, depois que a mulher de Jó pediu a Jó, lá em Jó capítulo 2, verso 9, pediu a Jó que ele amaldiçoasse o seu Deus, nosso Deus, e morresse. Lembra desse texto? Que a mulher de Jó, pediu ele, amaldiçoa o teu Deus, e morre Jó. E Jó respondeu para ela, Jó capítulo 13, verso 15: ainda que ele me mate, ainda que ele tire minha vida, nele esperarei, disse Jó. Essa é a fé de Jó. Ainda que ele me mate, ainda que ele tire minha vida, sim, porque ele me deu a vida, fez eu nascer 23 de agosto de 1962, e no dia tal, no mês tal, no ano tal, eu vou morrer, vou partir. É assim que funciona. Não é? Depois da entrada do pecado na história da humanidade, é assim que funciona. A gente nasce e morre. É assim que funciona. É de pessoas como Jó que o reino de Deus necessita hoje. Ainda que ele me tire a vida, nele, Deus, meu Deus, eu esperarei. É de pessoas como Jó que o reino de Deus necessita hoje. Pessoas que aprendam a buscar Deus por aquilo que ele é. Jó buscava Deus por aquilo que ele é, e não pelo que ele podia fazer para Jó, e não só pelo que ele faz. Agora pensa um pouco comigo, porque quando eu disse quinta-feira no estudo bíblico, a palavra de Deus quando é emanada num estudo, numa pregação, é para fazer a igreja, pela ação do Espírito Santo, raciocinar. Porque se Deus não quisesse que nós raciocinássemos, prefeito Marcelo Nobre, não faria de nós a sua imagem e semelhança, como sendo homens e mulheres que raciocinam, pensam. Então nós seríamos vindo mais animais irracionais, mas não somos. Nós raciocinamos, nós refletimos. Então esse raciocínio seja a luz do Espírito Santo que está em nós, para poder entender o que Deus fala para os nossos corações, porque ninguém entende a palavra de Deus se não for pela instrumentalidade do Espírito Santo falando no coração da igreja. Senão a pessoa vai ouvir, não vai entender nada, porque o Espírito Santo não está agindo nesse coração. Por isso que a gente ora pedindo a Deus: Deus ilumina o teu povo com o teu Espírito Santo, ilumina teu braço para pregar com o teu Espírito Santo, para que o povo entenda. As pessoas como os homens do reino de Deus necessitamos hoje. Pessoas que aprendam a buscar Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Agora, isto não quer dizer que não podemos buscar o Deus que faz, porque Ele faz na culpa. E sim, não devemos esquecer o que Ele é. Você não pode esquecer o que Deus é. Você pode buscar o Deus que faz? Pode. Ele faz. Mas você pode esquecer nunca o Deus que Ele é sobre os nossos corações. A gente jamais deve perder a ênfase no Deus que é e ficar atrelado e preso ao Deus que faz, porque senão vamos transformar o nosso Deus num amuleto, igual a geração de Eli. E você sabe o que aconteceu com a geração de Eli. A geração de Davi é diferente. A geração do rei Davi distingue-se da geração de Eli. Quando a gente fala de Davi, a primeira coisa que vem na nossa mente é o louvor. Davi adorava, Davi louvava a Deus. Diferentemente da geração que falhou, perdendo a presença do Senhor, a arca da aliança, não é? Davi fez tudo para resgatar a arca da aliança. Lembra da história de dançando, voltando para casa com a arca? Ele fez de tudo para resgatar a arca da aliança em seus dias, para a arca voltar para Israel. Davi representa os que sabem buscar e adorar a Deus pelo que Ele é. Ele representa as pessoas que sabem buscar a Deus pelo que Ele é e adoram a Deus pelo que Ele é. Davi havia vencido seus inimigos na guerra: Golias, urso, leão, exércitos. O seu nome era entoado pelas mulheres quando ele voltava para Israel. Por quê? Porque Deus era com Davi. Davi não tinha Deus como amuleto. Davi tinha Deus como seu Senhor, para aquilo que Ele era, o seu pastor, o supremo pastor. No entanto, ainda que experimentando tudo que Deus podia fazer, Davi sabia que o nosso relacionamento com Deus era mais do que experimentar o que Deus pode fazer por nós. Pois o
Senhor não era, o Senhor não era e continua não sendo um mero amuleto para o seu povo, ao qual nós vamos recorrer na hora dos problemas. Estou com problema, vou falar com Deus. Não estou com problema, não vou falar com Deus. Só falo que eu estou com problema. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o Senhor dos senhores. Deus é sublime. Deus é excelente. Deus é o Pai celestial. Deus é amoroso. Deus é cheio de benignidade. A Shekinah de Deus vem sobre nós. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Deus merece todo o nosso culto do nosso coração, merece toda a nossa reverência, merece toda a nossa devoção. Deus é o nosso Senhor, irmãos, Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, o nosso Deus, que nos buscou, que nos resgatou, que nos ama, que colocou na palma das suas mãos os nossos nomes. Esse é o nosso Deus. Davi foi chamado de homem segundo o coração dele, de Deus, porque Davi agradou a Deus com as suas atitudes. Ainda que tivesse pecado muito, mas Davi se arrependia dos seus pecados de maneira profunda e agradava a Deus então nas suas atitudes. Isso quer dizer que Davi era perfeito, como você não é perfeito e eu não sou perfeito. Ao contrário, a Bíblia nos mostra os defeitos de Davi, com clareza os defeitos de Davi. Quando a Bíblia fala Davi é o homem segundo o coração de Deus, as Escrituras mostram que ele conseguiu entender o que Deus queria para aquela geração. Deus queria para aquela geração que ela olhasse para ele como ele é, e não para aquilo que ele pode fazer naquela geração. Davi não apenas conseguiu conquistar seus inimigos, apropriando-se da terra prometida que Deus tinha colocado, guardado para Israel, e Davi se apropriou na sua totalidade. Mas Davi introduziu o ministério da música no tabernáculo. Davi introduziu o louvor no tabernáculo. Davi introduziu a música no tabernáculo. Ao ler os salmos que Davi escreveu, percebemos que Davi não tinha uma ênfase e expectativa no Deus que fazia somente, mas ele tinha uma ênfase no Deus que ele era, no Deus que o Senhor era para ele. O rei Davi, antes de tudo, eu entendo assim, a Bíblia mostra isso. Rei Davi era um adorador. Quando tocou lá o seu instrumento musical, a harpa, o que a Bíblia fala é que o espírito demoníaco que estava em Saul se foi. Quando Davi começou a louvar a Deus e cantar junto ao rei que estava tomado por um espírito mau. Davi era alguém que não buscava a Deus de modo interesseiro, igual a geração de Eli, Hofni e Finéias. Buscava a Deus de modo interesseiro. Davi não buscava ser de modo interesseiro e nem se preocupava consigo mesmo. Mas Davi é aquele que colocava o Senhor Deus à frente dele. As atitudes de alegria de Davi eram diferentes, como deve ser diferente a sua atitude. Como deve ser diferente a sua atitude? A atitude da Bíblia tem que ser diferente. A nossa atitude tem que ser diferente. E tem que ser diferente porque o que está em nós é diferente do que está no mundo. O que está em nós, Ana Carolina, que não está no mundo, é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não veio para estar no mundo, porque quem está no mundo, querido Marcelo, que a Bíblia fala, vou citar o versículo, você pode completar, ele diz também, o mundo jaz. Então o Espírito de Deus está onde? Na igreja, em nós. Ele habita em nós. O que está no mundo é outra coisa. O que está em você, irmãos, é o Espírito de Deus. Por isso que as nossas atitudes têm que ser diferentes. Não pode ser igual a atitude da geração de Eli. Olhar para Deus como um amuleto, como algo que eu pego, uso quando eu quero, quando eu preciso, quando eu necessito. Eu tenho que ter uma relação com o Senhor Deus. E quanto mais eu tenho uma relação com o Senhor Deus, a empáfia, a arrogância que o muito estudar me faz ter de achar que sou melhor do que os outros, quando eu me envolvo com Deus, eu perco tudo isso. Perco tudo isso, porque eu entendo que por mais que eu estude, nada sei e nunca vou saber tudo. Quando você vê alguém muito, aquela empáfia, arrogância de que sabe muito, sabe o que é isso? É que não sabe nada, absolutamente nada, porque se soubesse, não agiria assim. O homem de Deus, ele é humilde, porque o Senhor da glória é aquele que se abaixou e lavou os pés de quem? Os discípulos, para ensinar uma lição. Sim, mas se abaixou para lavar os pés dos seus discípulos.
Espírito diz a igreja. E a igreja entende o que o Espírito Santo diz a igreja. Para que haja livramento, consagração, santificação de vidas de almas. Para que as pessoas possam entrar aqui dentro e perceber a presença do Pai, no lugar carinhoso, amoroso teu para com ele, para com ela. Todas as atitudes de Davi mostram que, diferentemente do apóstolo da geração apóstola de Eli, Davi tratava o Senhor como Deus. Para Davi, Deus é Deus e não é um amuleto. O Senhor, pastor, nada me faltará. É assim que ele vê. Já é hora, então, irmão, da igreja entender que estamos nos achegando a Deus quando adoramos. A igreja tem que entender isso. Nós estamos nos achegando a Deus quando nós o adoramos de coração. Você se achega a Deus. A música do culto é para o louvor a Deus. A música do culto é para a adoração daquele que é digno. A música do culto não pode ser um mero entretenimento. Vamos tocar uma música para entreter o povo. Não. A música não é para entreter o povo. A música é para o povo adorar a Deus. A música evangélica, a música na casa do Pai, a música que fala com o Senhor é diferente da música do mundo. A música do mundo é para entreter tua alma, teu coração, a tua mente. Mas a música do culto do Senhor Deus, ela não é para entretenimento, ela é para fazer você adorar a Deus, é você se entregar a adoração ao Senhor Deus. Quando a gente se entrega a adoração a Deus, a gente esquece, sabe o quê? A gente esquece nossas dores, a gente esquece nossas dificuldades, a gente se esforça, porque a gente quer adorar a Deus, tá? Adorar a Deus, tá com uma perna só, é com uma perna só que você vai ficar em pé e vai adorar a Deus. Tá sem perna, é sem perna mesmo, ali sentado, ali você vai adorar a Deus, mas você tem mãos, então você levanta as mãos. Mas é atitude. É de Deus quer ver a atitude da sua igreja. Deus não quer ver uma igreja estagnada, não, irmão. Você que está em casa, eu oro a Deus para que você saia de casa e venha para a igreja. Você está doente, eu oro a Deus para que você fique com essa doença, você possa vir para a igreja. Se você está trabalhando, porque eu entendo que o bom está aqui e não aí na câmera. Então eu espero que você ouça o que eu para você. E se você puder, se esforce para estar na igreja e não ficar atrás da câmera. Ainda que seja hoje a justificativa certa para você, mas será que é certa todos os dias? É hora de entender que o culto a Deus não é entretenimento. Entretenimento, mas é bom no cinema. Aliás, nem vou mais. É hora de aprendermos a honrarmos ao Senhor pelo que Ele é. E quem honra a Deus pelo que Ele é, não olha para relógio não, tá, irmão? E é assim que Ele faz, será o que Ele faz, será uma consequência natural em nossas vidas. Sim, porque nós entendemos com o que Ele é, e o que Ele faz é uma consequência natural do que Ele é. Ele é, então Ele faz. E não eu vou buscar aquele que é. E quando eu busco aquele que é, Ele faz. E não vou buscar o que faz e esquecer aquele que é. Tiago escreveu o seguinte sobre isso. E finalizo aqui. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Termino com isso. Tem mistério aqui. Como é que a gente fala, Marcelo? Segura essa visão. Segura essa visão. Chegai-vos a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 8, parte A. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Que Deus te abençoe com a leitura e pregação da tua palavra nesta manhã. Não sejamos geração de Eli, que olhava o Deus que faz e olhava ele como amuleto, mas sejamos geração de Davi, que via Deus para aquilo que Ele é e se entregava o seu coração a esse Deus maravilhoso. Louvado seja o Senhor neste lugar. Doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus Salvador. Doce presença
Louvado seja o Senhor. Receba a bênção do meu irmão e irmã. E se você assim o quiser, coloque a sua mão sobre o vosso coração e faça você sua oração a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, vosso Criador, e que a unção, o amparo, a proteção e as doces consolações do Espírito Santo, meu irmão e irmã, seja agora sobre as vossas casas, sobre as vossas vidas, sobre as vossas famílias, sobre os vossos lares, sobre as vossas moradias, sobre a vossa saúde, sobre os vossos estudos, sobre o vosso trabalho secular e sobre o vosso ministério, agora e pelos séculos dos séculos. Tomai assento, possamos ouvir. Pós-culto, assentados, e a palavra está na escola bíblica do